E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai brincar aqui um pouco sobre latência e predição de movimento. Entender como funciona isso na Real e como manter um movimento fluido mesmo com atraso de rede, o conhecido lag. Então a gente vai usando a predição e a reconciliação, né? Que basicamente é o que acontece. Quando o player, né, que o client, ele move imediatamente, parece ser responsivo. E o servidor, o que acontece? O servidor pega esse movimento, verifica se está correto e envia de volta esse estado verdadeiro, né? Então, se houver diferença, o cliente corrige suavemente a sua posição. Claro que isso é feito automaticamente pelo Character Movement, que no caso você não precisa programar nada. É igual aquela a parte lá daquela aula que eu falei que a gente não precisa fazer nada, mas a gente só precisa saber o que acontece por trás, né? Então, é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui para a gente entender como funciona a questão de lag. Então, eu vou adicionar um lag aqui no nosso player para a gente ver como funciona. Então, eu já deixei o comando aqui, que é esse aqui, ó. Net Emulate Packet Lag. Eu vou colocar aqui 150 para a gente simular. Se a gente clicar aqui em Output, aqui a gente adicionou 150 ms de lag. Então eu vou dar um play aqui. A gente vai olhar pelo servidor. Então, se eu correr aqui na frente do servidor, olha só a velocidade aqui, ó. Olha no servidor. No caso, eu vou correr na frente dele aqui, que é maior a tela. Então, olha o tempo que eu vou passar e depois que ele vai parar. Então aqui a gente já tem um lag, ó. Só que aí você vê que tá bem suave, né? Não tem aquela quebradeira que você se teletransporta igual a outros jogos. Porque o que acontece? Quando o personagem se movimenta, o movimento é ainda suave, né? Mesmo com atraso. Por quê? O servidor confirma e corrige mantendo os clientes sincronizados. Então a gente tem aqui um trabalho feito pelo Character Movement, né? Que a gente tem lá dentro do nosso play. Então, ó, se eu vim, ó, eu paro, ó. Ao lag. Então tem a questão de lag. Então a gente vai usar outro exemplo aqui para a gente ver as correções, né? Para a gente entender como funciona. Então aqui, ó, .patch.net show, correr aqui e eu vou colocar vou dar play. Deixa eu vir aqui onde é que tá o server. E aí a gente vai entrar aqui no Outlook. Pra falar a verdade, ela não tá aparecendo, né? Talvez seja por conta da versão nova da Real, né? Então a gente tira aqui pra gente ver se ele tá bugado. Não tá mostrando por conta da versão da Real. Igual aquela lá que a gente fez, que eu não fiz por conta que tava bugada a questão do Netcode Distance, né? Mas aqui basicamente o que acontece? Essa função, o que ela faz? Ela basicamente mostra linhas coloridas aonde a posição foi corrigida, né? Então só que aqui não tá mostrando. Mas tá tudo bem, não tem problema não. Aqui é só pra gente entender como funciona a questão, né? Então tem vários tipos de método que a gente vai ver no próximo módulo, que a gente vai entender como funciona a questão de depuração de internet, algo do tipo. Como eu tô na versão 5.7, então ainda tem muita coisa, então é a preview, então tem coisa que buga, né? Mas aqui é só para vocês entenderem o conceito, né? O motivo que eu tô mostrando isso aqui é porque essa técnica garante responsividade local e sincronização global, mesmo com ping alto. É a base do multiplayer moderno, né? Fluido e justo. Então, basicamente é isso. Essa aula foi bem simples mesmo. Eu acho que até a questão do lag aqui é muito bom para você testar, né? Para você entender mais como funciona a questão do lag. Sei lá, aumentar, né? Para você fazer a depuração do lag, como funciona, por que tá tão lento o jogo. Você vai ver os builds que a gente vai ver nas próximas aulas. E aí você vai ver o porquê. Cara, tá muito lento, não tô entendendo. Ó, agora aqui tem um lag mais, ó, de atraso, mas mesmo assim ele se torna suave, ó. Se fosse, tem muitos casos de jogos que os desenvolvedores não fazem esse ajuste, né? Não verifica como funciona o seu jogo online, mesmo usando localmente com o computador, você testa para ver, porque aí quando você for jogar lá na demo, você faz o teste com as pessoas que forem entrar.
Mas aí você tendo uma certeza que você tentou fazer o máximo localmente, ali, né? Claro que eu falo localmente, é num ambiente de trabalho. E aí você vai ter uma performance maior, menos bug. E você corrige isso. Então, basicamente, a aula foi essa. Até a próxima aula.